ao alcance, tá aí. Líder supremo do Irã ordena ataques a Israel após assassinato de chefe político do Hamas. Como nós fizemos uma pesquisa, e não são todas as pessoas, né, nem é a maioria das pessoas que estão aqui, que participam da live das 5 horas, eu vou repetir um pouquinho do raciocínio. Peço desculpas para quem assistiu, vou ser um pouco repetitivo, mas o grande medo que eu particularmente tenho nesse momento é de que, com essa movimentação de pessoas do Irã e da Palestina contra Israel, a gente tenha inclusive a utilização não por países, mas por guerrilhas privadas, a utilização até mesmo de armas nucleares. Nós vivemos um momento em que não são apenas os estados que dominam altas tecnologias, e principalmente tecnologias de guerra. E o Israel está fazendo questão de causar aí os atos terroristas em áreas que são, como por exemplo, quando a gente fala de Beirute, é uma área que tem várias pessoas ali que possuem condições de negociarem no mercado paralelo, no mercado informal, contrabandearem bombas nucleares. E é importante lembrar que várias bombas nucleares sumiram daquela divisão das bombas da União Soviética, na tal desnuclearização proposta após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então a situação está bem perigosa, não dá para a gente olhar hoje e pensar que está tudo bem, não está tudo bem. A gente volta para uma situação de quase Guerra Fria, que é um pouco pior do que a Guerra Fria, porque durante a Guerra Fria todos os cientistas e analistas diziam que seria impossível uma agressão direta entre o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos e o bloco oriental liderado pela Rússia, porque as armas nucleares trariam um cenário de fim para os dois blocos. Apesar de que muitas pessoas ficavam preocupadas, o que aconteceu foi exatamente isso. Nós não tivemos nenhuma utilização de bombas nucleares, somente Estados Unidos e Rússia apoiando lados diferentes em batalhas, a tal proxy war, que é o que está acontecendo nesse momento. Estados Unidos está materializando seus interesses de guerra através da Ucrânia, através de Israel, e o povo do resto do mundo parece que está hipnotizado e não vê o que está acontecendo. E está aí, líder supremo do Irã ordena ataques a Israel após assassinato de chefe político do Hamas. Lembrando que, embora a gente tenha no Ocidente uma visão de que o Hamas é um grupo terrorista, para os atacados por Israel, Hamas seria um grupo de libertação. Seria como se fosse o Hamas, para os palestinos seria o exército da Palestina, porque apesar da quase anarquia existente na Palestina por causa do conflito causado por Israel, existem alguns grupos de libertação. E assim que, da mesma forma que no Brasil algumas pessoas não concordam com a eleição do presidente Lula, dentro da Palestina existem, claro, aqueles que não concordam com a participação do Hamas, mas não dá também para olhar para o Hamas e falar que é simplesmente um grupo terrorista, depois de Israel ter atacado a Palestina por todo esse tempo, atacado a faixa de Gaza por todo esse tempo. E agora a pergunta que todos estão fazendo, e aqui está Amo Gatitos que antecipa essa pergunta, e as atas? Onde estão as atas prometidas por Maduro? Aos poucos a situação do Maduro vai ficando cada vez mais complicada. Lógico que nós estamos falando de um país soberano, mas que é embargado pelo resto do mundo. E Maduro não apresentou as atas. Antes de entrar nesse assunto, não vou ficar falando demais sobre o Maduro hoje, apesar de que é o assunto que está mais bombando. Vamos, nesse momento, deixa eu agradecer as pessoas que estão participando. E tem uma pergunta muito interessante do Jorge Carvalho. Mas o que possamos fazer contra esses malucos senhores da guerra? É uma coisa muito complicada. Os grandes influenciadores de épocas conseguiram cutucar os senhores da guerra, como por exemplo John Lennon. Ele fez
muita manifestação contra a guerra no Vietnã. Lembrando, gente, que a guerra no Vietnã, ela existia não para os Estados Unidos vencerem a guerra, mas para a fábrica de armas dos Estados Unidos estar sempre ali produzindo armas e o povo dos Estados Unidos pagando essas armas, porque quando os Estados Unidos estão envolvidos numa guerra, eles estão fornecendo armas ou estão fornecendo exército, as empresas privadas que produzem as armas recebem o dinheiro público para produzirem essas armas e esse dinheiro público vai para as mãos dos sionistas, que são esses senhores das guerras. E é muito difícil fazer alguma coisa contra os senhores das guerras, porque eles não controlam apenas as armas, mas eles controlam a imprensa, eles controlam as oportunidades. Quando você começa a criticar demais, antigamente, uma pessoa que conseguiu criticar os senhores das armas, os senhores das guerras, e realmente conseguiu fazer um alvoroço, foi o John Lennon, que acabou assassinado. O Kennedy prometeu acabar com guerras, acabou assassinado. E temos também os casos das pessoas que são canceladas e são, né, toda a mídia é proibida de repercutir, até os hotéis são proibidos de receber as pessoas que lutam contra as guerras, como é o caso do Roger Waters. Então, o que poderíamos fazer contra os senhores das guerras seria uma super manifestação de conscientização. Não adianta ir para as ruas quebrar nada, porque eles não estão nem aí para o que está sendo quebrado. Não adianta fazer protestos do tipo isolados, porque não vão alcançar as pessoas. Mas a proposta que eu teria, e nesse momento deixa eu agradecer o Valdomiro, tá, gente? Pedir quem puder ajudar com o Pix aqui, 31997692494, e você ajuda também compartilhando essa live, você ajuda deixando o like e deixando boa noite, claro. Então, gente, olha, para acabar de vez com os senhores das guerras, seria preciso um trabalho bem mais profundo, seria preciso mapear quais empresas, quais produtos estão associados aos senhores das guerras e conscientizar a população a não consumir esses produtos, porque aos poucos a gente conseguiria, o mundo inteiro conseguiria minar os senhores das guerras, mas isso é uma utopia. Quando eu falo de comunismo, eu falo que o comunismo é uma utopia não por causa da ideia do Marx, mas porque o povo não tem qualidade suficiente para implementar o comunismo. E uma coisa é real, né? Vamos imaginar que um dos financiadores das guerras fosse um posto de gasolina. Uma marca, uma bandeira de posto de gasolina, por exemplo, a Shell. Se ela tiver, nós estaremos todos embargando a Shell, pirraçando a Shell, não vamos comprar mais da Shell. Aí a Shell abaixa o combustível 1 centavo a menos que o posto concorrente, todo mundo vai comprar lá, porque no final das contas as pessoas são egoístas. Então ninguém resiste a 1 centavo a menos no preço do produto, ninguém resiste a uma promoção e deixa as guerras acontecerem, já que estão matando pessoas fora. Essa é a grande realidade. Então, o que podemos fazer? Com essa qualidade de ser humano que temos, não podemos fazer absolutamente nada. Deixa eu agradecer então e deixa eu trazer agora como anda a situação na Venezuela. A OEA não consegue adotar resolução pressionando Venezuela. O Brasil se abstém. A resolução precisava de 18 votos para ser aprovada nessa quarta-feira, mas obteve apenas 17 votos a favor. E olha, isso é muito voto, tá? E agora, lógico, a abstenção do Brasil se deve à responsabilidade do Brasil receber primeiro as atas. Tá uma coisa muito estranha, né? Porque esses 17 que votaram, eles já votaram sem ver o processo, né? Como se poderíamos dizer que é a situação do Bolsonaro no STF. O Bolsonaro já está condenado indiferente do processo porque o Bolsonaro espionou os ministros do STF. Então uma coisa bem semelhante aconteceu, porque nós temos 17 votos a favor de uma resolução contra a Venezuela e tem esse prazo máximo aí para entregar as atas, que o Maduro parece que tem até amanhã, mas prometeu de novo para hoje. Maduro prometeu as atas para hoje, às 6 horas da tarde lá, me parece que seriam 7 horas da noite aqui, é isso, Alana? 1 hora de diferença, só que as atas não chegaram. Não recebemos as atas, o mundo não recebeu as atas. E aí a situação da direita vai ganhando repercussão. E nesse ponto eu queria dizer para vocês que não é uma questão de olhar agora e falar
Maduro não é obrigado, Estados Unidos não manda ata, Brasil não manda ata. Gente, mas aí a retórica da oposição vai ganhando repercussão. A oposição está falando que os processos foram fraudados e à medida em que o Maduro vai demorando para entregar essas atas, infelizmente o mundo inteiro vai confiando na retórica da oposição. Deixa eu trazer aqui os comentários e pedir para você compartilhar. E eu queria dizer para vocês que, olha, gente, não está acontecendo nesse momento, absolutamente não está acontecendo nesse momento na Venezuela, um golpe contra o Maduro. O golpe contra Maduro acontece há muitos anos. Desde que começou o embargo contra a Venezuela, já existe um golpe contra o Maduro. Só que esse golpe, ele não conseguiu se consumar. Então nós podemos dizer que os Estados Unidos estão repetindo o 8 de janeiro brasileiro na Venezuela todos os dias, através de uma coisa que dá muito mais prejuízo do que quebrar os prédios da administração pública, que é um embargo que coloca a população em dificuldades. Nessa condição de Estados Unidos embargando a Venezuela, os países alinhados aos Estados Unidos embargando a Venezuela, a falta de transparência do Maduro, e olha, eu acho que é muito mais coerente nós olharmos para o povo venezuelano como sendo merecedor da nossa proteção e não necessariamente o Nicolás Maduro. Porque quando a gente olha para o povo venezuelano, imagina que esse povo está passando dificuldades por causa da situação da tal não confiabilidade das eleições, a gente precisa dizer que, infelizmente, o Maduro está pisando na bola. E eu queria dizer aqui, Osmir Cabral Flores, uma pergunta: se Maduro já foi declarado eleito, então as atas já foram revisadas. Nesse caso, por que não apresenta as atas, né? É essa pergunta que a gente tem que se fazer. Porque, gente, se tem uma coisa que nós não, obviamente, nós não esconderíamos, seria a prova de que fomos vitoriosos, né? Tem uma filmagem ali que mostra que, até um jogo, tem uma filmagem que mostra que o gol que estão contestando é verdadeiro. E quem tem essa filmagem é só um torcedor daquele time que venceu. Olha, obviamente o torcedor do time que venceu não tem que esconder absolutamente nada. Deixa eu chamar o pessoal do canal 2 para vir participar com a gente no canal 1, porque na semana que vem nós vamos transmitir apenas em um canal. Então, por favor, participem. Deixa eu trazer os comentários e pedir para mais uma vez que vocês, por favor, compartilhem um boa noite por aí, deixem o like. E vamos lá, muito obrigado, pessoal. A gente tenta defender ele, mas o próprio Maduro acaba fazendo as merdas. O Maduro, demorando para entregar as atas, ele coloca a gente numa situação difícil. Amo Gatitos, foi triste ver gente que se dizia esquerda espumando contra Maduro e chamando de ditador, enquanto dos 6 com Ishel. Amo Gatitos. Essa questão do Maduro, que está complicando a situação do Maduro, e eu digo, está complicando a situação do Maduro entre os comunicadores progressistas, é porque a gente tem uma responsabilidade com quem está assistindo. Eu, particularmente, digo para vocês que eu só posso dizer que realmente as eleições não foram fraudadas se a gente tiver essas atas e que, obviamente, alguma equipe isenta analise essas atas. A oposição está apresentando as atas deles e estão falando que venceram. O Maduro foi declarado eleito. Qual que é a lógica nesse momento, até para ajudar os comunicadores? Porque muitas pessoas estão partindo aí para criticar o Maduro antes de ver as coisas acontecerem. Eu, particularmente, eu prefiro insistir para a gente esperar pelas atas, mas o detalhe é que as atas não estão chegando, né? Aí o Maria Carvalho fala: Maduro quer ver o incêndio para comer peixe assado. É um raciocínio no canal 2, vem pro canal 1, Maria. É um raciocínio bem coerente, tá, gente? Olha, o Maduro pode estar nesse momento esperando que todos contestem as eleições, esperando que a oposição... Pode ser uma estratégia, a gente não sabe o que passa na cabeça do cara, pode ser que ele esteja nesse momento
realmente aproveitando que a galera tá lá indo pra cadeia, quebrando coisas, botando fogo, indo pra cadeia para apresentar as atas depois. Márcio, por que só na Venezuela pedem as atas e no Brasil e outros países não? Márcio Araújo, o caso da Venezuela é um caso um pouco mais delicado, Márcio, porque é o seguinte: na Venezuela, os candidatos, né, os presidentes, eles podem ficar no poder por muito tempo. O Maduro tem as eleições contestadas há muito tempo. E a contestação das eleições do Maduro, elas estão gerando um embargo contra a Venezuela. Quando a gente pede as atas para o Maduro, não é porque estamos duvidando que o Maduro tenha sido eleito, é pelo contrário. Com a apresentação das atas, o mundo vai parar de acreditar que as eleições são fraudadas e não vai se justificar mais o embargo econômico contra a Venezuela. O embargo econômico que coloca a Venezuela em dificuldade. Então não é que nós estamos... Não sou eu que estou pedindo atas aqui porque eu estou duvidando do Maduro. Muito pelo contrário. Eu gostaria que o Maduro liberasse essas atas para as autoridades do mundo pararem de duvidar do Maduro. E, obviamente, a partir daí para que o povo venezuelano tenha mais oportunidades. Porque os embargos, eles realmente atrapalham a Venezuela. Então, o próprio presidente Lula está aguardando as atas, que é uma questão de inteligência. O que adianta eu chegar para vocês e falar, olha, a maioria que eu ouvi que o Maduro é do bem. Então, nossa, viva Maduro, Maduro ganhou. Não vai ser informação, vai ser oba-oba. E oba-oba já tem canal demais aí para apresentar oba-oba. É preciso que alguém tenha coragem de falar o que precisa ser dito para endossar as eleições da Venezuela na atual circunstância em que a oposição garante que venceu e garante que tem as atas. É preciso que o órgão eleitoral da Venezuela libere as atas. Antes disso fica muito difícil. Aí Girajara fala, a oposição fala de fraude, porém não tem nem mostra provas. Esse é o detalhe mais complicado, porque é o seguinte, Girajara, a oposição na Venezuela, como o Maduro não apresentou as atas ainda, a oposição na Venezuela, ela apresentou atas que eles garantiram que tem. Então, quando você vai no site da oposição venezuelana, coloca lá seu título eleitoral e consegue baixar as atas que a direita da Venezuela, a oposição, garante que são reais, né? E aí Sueli Vieira fala, você é o único que acredita no ditador. Eu acredito na democracia. E como eu acredito na democracia, só vai ser possível chamar o Maduro de ditador depois das atas, que aí a gente vê que realmente ele foi derrotado e não aceitou a derrota. Aí dá para chamar de ditador. Dá para dizer que sim, rolou uma ditadura na Venezuela. A partir de quanto? Quando? A partir do momento em que tivermos as atas. Ou então realmente passou mais uns 3 dias sem apresentar as atas, aí ele tá jogando contra ele mesmo, né? Léo, o que é canal 1 e canal 2? Gorete Oliveira. É porque tem dois canais no YouTube transmitindo, gente. Deixa eu explicar detalhadamente. Se você tiver no canal que tem nesse momento... Deixa eu ver aqui... Se você estiver no canal que tem 51 pessoas assistindo, é porque você está no canal 2. No canal 1 agora tem 717 pessoas assistindo. Se você vem para o canal 2, porque na semana que vem... Vem para o canal 1, porque na semana que vem a gente não vai transmitir no canal 2 para não ter repetição do mesmo conteúdo. Deixa eu agradecer aqui Alberto Serra e pedir quem puder ajudar com o Pix aqui, 31997692494. Léo, você hoje está estilo Blade Runner. Por que estilo Blade Runner? Abraço, você é meu ídolo. Obrigado, Alberto Serra. Venham você e a Alana conhecer Imperatriz. Olha, Águas Quentes do Maranhão. Nós estamos sonhando com isso mesmo um dia. Muito obrigado pelo convite, Alberto Serra. Márcio Araújo. Não adianta mesmo que mostrem as atas, ainda vão dizer que as atas foram fraudadas também. Então, Márcio Araújo, se eu fosse consultor do Maduro, né? Vamos presumir que... Vamos pegar como... Vamos assumir que o Maduro venceu. Se eu fosse consultor do Maduro, nessa situação que é muito delicada, eu diria, já liga uma live e já transmite de agora até o final a disponibilização das atas e vai colocando essas atas todas no sistema sem interromper a live e não espera ficar tudo pronto não, vai colocando uma a uma, porque a transparência
ela endossa o processo. Imagina a direita dizendo, a eleição foi fraudada, e tá lá uma live transmitindo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, digitalizando as atas, e toda hora aparecendo, né, atas novas no sistema de download. Faça o download agora com 100, 200, 300, 400... E uma pessoa explicando, olha, estão aqui fazendo as atas para ninguém desconfiar das eleições. Então, ou falta realmente inteligência na comunicação lá da Venezuela para mostrar para o mundo o que está acontecendo. Aí Amo Gatitos fala, mas o Império poderia derrubar a live, ué. Não necessariamente, tá, Amo Gatitos? Porque se eu estivesse como consultor na Venezuela, a live estaria em todas as plataformas, inclusive numa plataforma do próprio governo, que os venezuelanos poderiam acessar, ainda que a Venezuela saísse toda do ar. Em Cuba funciona assim, tem uma rede interna que se conecta à internet, e essa rede interna baixa os materiais de um servidor interno de Cuba. Então seria colocar um sistema de transmissão da própria Venezuela, transmitindo ali para o povo da Venezuela e transmitir para o resto do mundo também. Se derrubarem a transmissão que está indo para o resto do mundo, vai ter o servidor da Venezuela ainda. E como é de interesse internacional, garanto para vocês que vários canais estariam retransmitindo aquele sinal sem pesar o servidor da Venezuela. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? A falta de inteligência nesse sentido é que me gera desconfiança. Porque, olha só, nós temos um camarada que está nesse momento... Vamos falar do Maduro. Por diversas vezes a CIA tentou matar o Maduro e a inteligência da Venezuela ela foi capaz de evitar a morte do Maduro por mando da CIA. Mas o Maduro não teve um setor de inteligência para criar uma metodologia de transparência incontestável para o processo eleitoral. São essas coisas, entenderam? Que me deixam um pouco assim, sem entender o que está acontecendo. É a mesma coisa de você imaginar que um camarada, ele tem um compromisso que ele tem que chegar às 10 horas da noite num lugar. Ele é mecânico. Aí ele não chega e dá a justificativa que o carro dele deu defeito. Aí tudo bem, tem defeitos que são aqueles defeitos que acabam com tudo. Aí o cara vira pra você e fala, meu carro furou o pneu, eu não consegui chegar porque eu não sei trocar o pneu. Ou então, ainda que ele não diga, olha, eu não consegui chegar, cheguei 3 horas atrasado porque o carro furou o pneu. Gera uma desconfiança, porque a gente não está falando de um grupo que não sabe nada. Nós estamos falando de uma nação que se protege dos Estados Unidos há muito tempo. E para se proteger dos Estados Unidos tem que ter um nível de inteligência muito alto. O Maduro tem conseguido. Se seria possível, nesse momento, transmitir o processo de apuração, colocar de uma forma transparente para o resto do mundo, para o povo ver, porque olha só o impacto da coisa. Os observadores internacionais, eles vão criar pareceres de acordo com os interesses dos clientes. Você acha que os Estados Unidos vão contratar uma ONG de observação internacional para ir para a Venezuela para gerar um parecer a favor do Maduro? É igual perícia particular em processo judicial. O perito não vai numa perícia judicial particular, o perito ele não vai ali para olhar o que está acontecendo, ele vai ali para achar um argumento para defender o cliente dele. Então, da mesma forma, na Venezuela seria importante dizer que uma perícia mundial através da internet, ela acabaria de vez com qualquer possibilidade de comentário. Então, olha, acabou o processo eleitoral, vai começar a apuração, bota uma live, mostra a ata, começa a escanear a ata, antecipa esse tipo de coisa. Então, isso me gera desconfiança. E a Ana Cristina pergunta aqui, o Léo, Maduro já apresentou as atas? Não, aí que tá, ele não apresentou as atas, e eu já digo para vocês qual o resultado dessa demora. Quando as atas forem apresentadas, ainda que essas atas mostrem a vitória do Maduro, a direita vai falar que as atas foram fraudadas. Se colocasse as atas no mesmo dia, começasse a apuração, fizesse tudo com o povo, transmitindo a galera lá, escaneando as atas, para estar do início ao fim do processo de digitalização das atas, tudo filmado, acabou. O mundo inteiro ia ter que cair de joelho e pedir desculpas ao Maduro. Mas nessa situação em que o processo todo de apresentação das atas demorou de forma injustificada, não, mas pela lei ele tem tanto tempo, não é assim.
O cara está procurando credibilidade internacional, a Venezuela precisa sair do embargo para o povo parar de passar fome. Então, por causa disso, o que o Maduro precisa nesse momento não é usar a lei em favor dele e falar só apresento no fim do prazo. Não é assim. É o contrário. O Maduro, para, neste momento, mostrar transparência e calar a boca do resto do mundo, ele deveria ter apresentado as tais atas numa estratégia de acabou a eleição, vai começar a apuração, liga uma live, transmite sem interrupção para o mundo inteiro todo o processo de apuração e toda a digitalização das atas e começa a digitalizar e disponibilizar as atas assim que as primeiras forem digitalizadas. Não uma a uma, que fosse 100 a 100. A cada 100 atas digitalizadas, atualiza o arquivo, uma repórter falando, acabamos de subir o arquivo agora com 200 atas. A oposição nem criaria teoria conspiratória. Se fosse dessa forma, acabou. Mas, por que faltou essa inteligência para o Maduro? Será que eu sou o único do mundo a pensar numa coisa dessa? Claro que não. Não dá para eu acreditar que só eu que teria essa ideia brilhante. Como qualquer estrategista teria essa ideia relacionada à transparência, por que o Maduro não fez isso? E Amo Gatitos fala, tanto o interesse do Império também me causa suspeita. Não! O interesse do Império não causa suspeita nenhuma. Maior reserva de petróleo do mundo. Vão mostrar para o mundo que a Venezuela fraudou o processo eleitoral. A Venezuela deveria mostrar o contrário. Mas se ela tinha condições de mostrar o contrário, por que ela não mostrou? Cadê as atas que até agora não saíram? Vou atualizar aqui, né, a página do Brasil 247, que é onde eu estou acompanhando. E tá aqui, ó, não tem atas ainda. Mas tem notícias. Governador de Mato Grosso, bolsonarista Mauro Mendes, faz elogio a Lula. Isso não é o caso isolado, não, tá, gente? Os bolsonaristas eleitores do Bolsonaro ficaram do lado do Lula, no caso da luta contra o Campos Neto, que, diga-se de passagem, o Banco Central hoje manteve a taxa Selic. O Banco Central covardemente manteve a taxa Selic, alegando que haviam incertezas por causa da questão do Rio Grande do Sul. Estavam esperando acertar o caso do Rio Grande do Sul. Mas mesmo com o caso do Rio Grande do Sul encerrado, nós temos o Banco Central segurando a taxa Selic para produzir a maior dívida pública da história do Brasil. Tá aí. Taxa Selic. Copom mantém juros básicos em 10,5% ao ano. Em junho, o comitê já tinha interrompido o ciclo de cortes de juros iniciados há quase um ano. Obviamente, isso desincentiva a produção, desincentiva o consumo, desincentiva o desenvolvimento. Por que isso acontece, né? Acontece porque o Campos Neto representa as pessoas que ganham dinheiro com a dívida pública. E, nesse momento, é muito importante que o presidente Lula continue expondo o Campos Neto como destruidor da nossa economia, porque no primeiro debate a respeito disso, o Lula venceu e o Campos Neto teve que fugir. Saiu de férias. Então não é possível que esse assunto simplesmente desapareça. Nós temos aqui o PT se manifestando. Campos Neto continua sabotando o Brasil e nossa economia, diz Lindbergh após manutenção da Selic em 10,5%. Eu vou fazer uma crítica, e eu tô sanguinário, que eu tô fazendo muitas críticas mesmo à questão da falta de tato com a comunicação. O Lula venceu, porque o Lula sabe se comunicar muito bem, ele venceu o debate a respeito da questão do Banco Central, principalmente porque o dólar estava subindo. A população inteira consegue olhar na televisão e ver o dólar está subindo. Se o dólar está subindo, está ruim. A pergunta que eu faço nesse momento é por que o PT ainda não desenvolveu vídeos com demonstração de como a Selic em 10,5% atrapalha a economia brasileira? Porque vídeos detalhados, eles teriam um poder gigantesco de explicação até para as pessoas mais humildes. Imaginem que os eleitores do Bolsonaro, eles desconfiaram do Bolsonaro quando eu fiz um vídeo com desenhozinhos mostrando como o Bolsonaro recebeu o dinheiro da Friboi, a ponto do próprio Bolsonaro pedir os eleitores dele para derrubarem minha página. Esse doeu, esse vídeo doeu, a ponto do Bolsonaro me processar. Esse vídeo doeu, porque esse vídeo
ele realmente instruiu eleitores do Bolsonaro, cutucou o Bolsonaro. Se o Lula fizer vídeos mais demonstrativos, explicando o que acontece, porque só falar, após a manutenção da Selic em 10,5, é bem complicado para o leigo entender. A gente sabe o que está acontecendo, mas a gente fala sobre isso todos os dias. A gente foca nesse assunto todos os dias. Quando a gente pensa numa pessoa que está lá assistindo um vídeo que acabou de receber dos amigos, está Lula lá simplesmente explicando que o Campos Neto está fazendo uma coisa errada ao manter a Selic em 10,5%. Mas será que essa pessoa sabe que por causa da Selic em 10,5%, os juros dos produtos que ela compra parcelado ficam mais caros? Os produtos ficam mais caros? Fica mais caro, por exemplo, para montar um negócio e assim por diante. As pessoas precisam entender isso e entender por quê. Que essa medida, por exemplo, desincentiva a geração de empregos. Muito obrigado às pessoas que estão participando. José Cláudio, Lula venceu com a mesma diferença do Maduro. Estranho, né? José Cláudio, estranho seria o Lula perder num país onde um Bolsonaro foi responsável pela morte de mais de 700 mil pessoas. E eu digo mais, o Lula só não venceu com uma margem maior porque 500 operações da Polícia Rodoviária Federal foram colocadas para interromper as votações nos locais onde o Lula tinha o maior número de votos. Então, o que eu digo para você nesse momento, José Cláudio, é que se o Lula venceu com a mesma diferença do Maduro, é porque o Bolsonaro, ao contrário do Maduro, que ainda não tem prova nenhuma de que fraudou as eleições, o Bolsonaro fraudou as eleições e a Polícia Federal já tem as provas disso. E o diretor da Polícia Rodoviária Federal naquele momento está preso por causa disso. Então, de uma forma muito simples, José Cláudio, a diferença só não foi maior porque o Bolsonaro utilizou a Polícia Rodoviária Federal para interromper o processo eleitoral onde o Lula estava ganhando. No primeiro turno, a diferença só não foi maior porque o Bolsonaro influenciou para que fossem divulgados resultados anteriores ao resultado oficial, e nós temos fuso horários no Brasil. Então, antes da eleição terminar, tinham pessoas nas filas porque eles estavam complicando o processo eleitoral. Bolsonaro usou todos os meios de golpe possíveis durante o processo eleitoral no Brasil e os bolsonaristas criticam suposta fraude eleitoral na Venezuela e continuam apoiando o Bolsonaro. Todo tipo de hipocrisia é muito compatível com o bolsonarismo. Amo gatitos. Se tem um lugar que teve fraude, foi aqui. Polícia Federal impedindo o Nordeste de votar e a gente preocupado com a Venezuela. Exatamente. Tem mais, tá? A gente fala desse caso da Polícia Federal, mas e as filas gigantescas no primeiro turno? Coisa muito estranha, principalmente nas áreas onde o Lula tinha maior intenção de votos. E aí, como todo o processo de apuração ele é mais rápido nos locais mais ricos, nós tivemos o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, liberando os resultados de uma região antes da outra região votar. Então você imagina, você está na fila para votar e descobre que o Bolsonaro está na frente. É uma coisa estranha, né? Olha, o Bolsonaro está na frente, gente. Ah, não vai dar em nada não, vamos embora para casa. Então é uma coisa... Quem acha que o processo eleitoral no Brasil foi um processo limpo, não sabe como o Bolsonaro fez de tudo para dar golpe aqui. E não conseguiu. Mesmo com o poder na mão, não conseguiu. Então, o Bolsonaro, eu queria dizer para os bolsonaristas que se vocês acreditam mesmo que o Maduro dá golpe, o Bolsonaro tentou e não conseguiu. Então, o Bolsonaro, ele não chega aos pés do Maduro. Francisco Neto, Léo, saiu o levantamento dos bloqueios na eleição do Nordeste. O resultado foi mais de 5 milhões de votos. Exatamente, a Polícia Federal ela fez essa análise e foram vários votos. Eu não cheguei a ver esse número, não. O Biraci Bastos, qual é a tua estopa? Estás com pressa, não sabe nada de Venezuela e está aí falando como se soubesse. Fica calmo que as atas vão aparecer. Olha, o Biraci Bastos, eu não preciso saber nada de Venezuela. Eu preciso saber das circunstâncias internacionais a respeito da Venezuela. O mundo inteiro acredita, e acredita por causa de uma política dos Estados Unidos, que prega para o mundo inteiro que a Venezuela é uma ditadura.
Para você ter uma ideia, em Portugal foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa fez perguntas básicas. Dentre as perguntas básicas estavam: quem é o presidente da Venezuela? 100% dos entrevistados responderam Nicolás Maduro. Em Portugal, essa pesquisa. E aí perguntaram para os mesmos entrevistados: quem é o presidente de Portugal? Pouco mais de 50% acertou quem é o presidente de Portugal. Quem é o vice-presidente de Portugal? A resposta ficou em menos de 10%. O que significa que no mundo inteiro, todo mundo recebe constantemente a informação de que na Venezuela tem uma ditadura. Por causa disso, o mundo não se revolta contra o embargo que coloca o povo da Venezuela na fome. O Maduro, ele poderia ter acabado com esse argumento contra ele, simplesmente mostrando o processo de apuração das eleições ao vivo e disponibilizando essas atas imediatamente após o processo de apuração, imediatamente após as eleições. Ainda que fossem de 100 em 100, transmitia ao povo digitalizando as atas. O que eu estou falando aqui, Ubiraci Bastos, é o seguinte: eu posso não entender nada de Venezuela, mas eu entendo de opinião pública, eu trabalho com isso. E a opinião pública ao redor do mundo é de que o Maduro é um ditador. Ele teve a oportunidade esse ano de mudar a opinião pública, porque o mundo inteiro estava olhando para a Venezuela. Se ele vai usar a lei a favor dele e falar: eu tenho tantas horas para liberar as atas, e vai liberar as atas no último momento, sabe o que vai acontecer? A oposição vai manter um embargo contra a Venezuela, alegando que as atas foram fraudadas. Então, eu peço desculpas se eu não sou especialista em Venezuela, mas eu sou especialista em comunicação social. E te digo uma coisa: se tem uma coisa que não adianta a verdade, é a opinião pública. A opinião pública, ela está mais disposta a acreditar no que os seus iludidores falam, no Brasil, por exemplo, uma Rede Globo, do que necessariamente a verdade. Agora imagina se a Rede Globo estivesse falando que o Maduro está fraudando o processo eleitoral, mas vários canais no YouTube estivessem transmitindo a apuração na Venezuela em tempo real. Acabou, né, a possibilidade da Globo dizer essa questão aí sobre a Venezuela. Então, vamos ter um pouquinho assim de respeito com a complexidade do caso. Não é só olhar para a Constituição venezuelana, para a lei venezuelana e falar: eles têm até 72 horas. Aí, no último segundo das 72 horas, eles disponibilizam as atas. E aí, o que acontece? A oposição, para avacalhar, fala: demoraram a disponibilizar as atas porque eles estavam fraudando as atas. Para que passar por isso? Sendo que seria muito mais fácil simplesmente demonstrar e acabar com o inferno do comentário a respeito de eleições fraudadas. Maduro deixou o mundo inteiro falar que o processo foi fraudado. O que adianta entregar a ata agora, gente? Agora eu pergunto para vocês: vocês acham que vai resolver para o mundo entregar essas atas no último momento? Agora terão vários argumentos. E a primeira promessa do Maduro foi entregar as atas na noite do processo eleitoral. A primeira promessa foi essa. Se ela não foi cumprida, aí, Ruth Nunes, você acredita na fala do Maduro? Definitivamente não. Não. Ah, você acredita que o processo da Venezuela foi fraudado? Estamos aguardando. Mas na fala do Maduro eu não acredito. E o motivo é muito simples. Ele não precisava ter prometido as atas para domingo. Prometeu. Ele não precisava ter prometido as atas para segunda. Prometeu. Ele não precisava ter prometido as atas para terça. Prometeu. E estamos hoje aqui esperando as atas e nada de ata. Cadê a ata? Então eu peço desculpas por falar dessa forma, mas não dá pra gente confiar na palavra do Maduro. Não dá. Ruth Nunes, você acredita na fala? Não dá pra acreditar. Ele prometeu a ata e não entregou. Seria, nesse momento, uma bajulação, que tem canal de esquerda que fica bajulando. Seria uma bajulação. Quem que eu prefiro para a Venezuela? Claro que é o progressismo, claro que eu não quero que a Venezuela fique nas mãos dos Estados Unidos, vai prejudicar a gente aqui, mas também por causa disso e contra a lógica e falar que Maduro está fazendo uma coisa fantástica em esconder as atas, porque senão os comunistas é para a direita, né? O Maduro está fazendo certinho, né? Ficar o tempo todo falando que está tudo certo, sendo que ninguém viu que está certo. Ficar o tempo todo falando que é golpe na Venezuela, que a direita está dando golpe, sem a gente realmente ter certeza do que está acontecendo. E a pessoa que poderia nos dar certeza não nos deu certeza. A gente está aqui calçando a cara e as pessoas, às vezes,
desconfiadas. E fizemos uma pesquisa aqui ontem, gente. A maioria do pessoal desse canal, que é um canal progressista, não acredita que as eleições foram corretas. Então, Benedito Silva, estopa, a comunicação mundial está viciada, principalmente contra quem peita o establishment. Seria muito interessante nesse momento, quando você está vivendo uma situação em que você está brigando com o establishment, a melhor coisa é a transparência extrema e ter a oportunidade de mostrar primeiro para ninguém trazer qualquer informação, né, distorcida. Mago Supremo, vamos defender pautas do gado para assim acalmar eles. Tipo, intervenção militar constitucional com o Lula no poder, ou ainda voto impresso e auditável em 2026. Mago Supremo, vou te contar outra coisa que eu tomei muito couro. Eu sabia que eles iam usar essa conversa a respeito do voto auditável, que é esse modelo que é usado na Venezuela. O Bolsonaro pediu para o Brasil o modelo que é usado na Venezuela. E nesse momento eu fui e disse que a esquerda não poderia se manifestar contra o modelo que aconteceu, e aí eu digo para vocês que até doeu o coração, foi que surgiram os fake news de esquerda. O Bolsonaro fez a proposta, ele explicou muito bem, então o público dele recebeu a seguinte informação: nós vamos ter uma urna que vai imprimir os votos, mais moderna que na Venezuela, imprime o voto em papel, igual o voto que foi para o eletrônico, a pessoa pega, lê e deposita na urna. A proposta para o Brasil seria que a pessoa nem pegaria, seria que ia passar dentro de um vidro, a pessoa ia confirmar que está certinho, o sistema ia cortar e jogar lá dentro da urna de papel, para conferir depois. E aí a direita, sabendo, né, dessa proposta do Bolsonaro, apoiou, mas a esquerda criou fake news falando que o Bolsonaro queria voltar para a cédula preenchida a caneta. E, obviamente, nessa brincadeira, o Bolsonaro deitou e rolou. Deixa eu agradecer aqui o Pix. Muito obrigado. O Valdemiro que mandou Pix. Gente, quem puder ajudar o trabalho, o Pix está aqui, tá? 31997692494. Ajudem. E o pessoal está se manifestando aqui. Alguns dizendo que não acreditam. Em tese, o tal CNE é independente, não está subordinado ao executivo, a Maduro. Então, Maduro não teria como acelerar isso. Erro foi prometer. Eu concordo, tá, gente, que o Maduro não poderia ter prometido, mas a pergunta básica é o seguinte: se coloquem na situação de, vamos pensar, ministros do Conselho Nacional Eleitoral do país de vocês, que está sofrendo embargo no mundo inteiro, e você está gerenciando, como ministros do Conselho Nacional Eleitoral, vocês estão gerenciando um processo eleitoral que está sendo contestado no mundo inteiro. Vocês segurariam o processo eleitoral? Seria muito estranho, sabe? A primeira coisa que a galera provavelmente faria, vamos imaginar que eu fosse ministro eu fosse presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, e como presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, onde as eleições estão sendo contestadas, acabou o processo eleitoral agora, eu adotaria isso que eu falei com vocês. Olha, vamos fazer todo o processo de apuração, já que tem que disponibilizar as atas, vamos mostrar que estamos disponibilizando as atas, aí o cara pode até contar as pessoas que estão nesse canal, aquele ali passou tantos papel, aquele ali passou tantos, aquele ali passou tantos, tá certo. Durante essa hora aqui foram 200 folhas. E assim por diante, para acabar com a possibilidade de dizerem que o processo foi fraudado. Beth Domingos, Léo, pensando aqui, se o Maduro tem capacidade de fraudar as atas, esse discurso coloca dúvidas sobre o processo eleitoral aqui no Brasil. Eu prefiro, então, entender que ele perdeu e não quer assumir. Beth Domingos, olha, as atas são aqueles papéis que vão ser impressos pelas urnas. Claro que dá para fraudar. Vamos pensar o seguinte: se você tiver máquinas semelhantes suficientes para imprimir os papéis, você pode imprimir no papel que você quiser. Você pode imprimir oração ao pneu, a minuta golpista, qualquer coisa nos papéis. Por isso que a velocidade seria muito importante. E ele chegou aqui agora, 12,4.
Léo é conservador e nacionalista, né? Por isso eu venho nesse canal. Só falta você virar Red Pill. Aí você ganha ainda mais meu respeito. Agora eu entendi. 12,4 é Red Pill. 12,4 até o final desse ano. Chega em 400, sem dúvida. Eu gosto da Red Pill do Matrix, porque a Red Pill do Matrix te faz enxergar o mundo como ele realmente é e te tira das ilusões do mundo. Amo gatitos. Desde que começou as votações, 90% dos perdedores sempre reclamaram. Antônio Manuel, isso é a regra, tá, gente? Os perdedores justificam, os vencedores comemoram. Eu sei que já estou muito cansado de ouvir falar em Venezuela. Eu também. Eu já não aguento mais essa coisa do tema Venezuela tá em alta, sendo que a gente precisa do Bolsonaro preso. Mas o mundo inteiro tá falando de Venezuela. E eu hoje, gente, eu vou pedir licença para vocês para terminar um pouco mais cedo. Hoje eu tive muitos compromissos e eu tô muito cansado realmente, vocês devem estar vendo que eu tô até delirando. Então eu peço para vocês que voltem na live amanhã às 5 horas da tarde. Tudo vai ser mais fácil amanhã. Amanhã teremos as atas. Hoje é o dia que eu voltei para academia. Naquele dia que você volta para academia e trabalha o dia inteiro, você fica até meio tonto. E hoje realmente não tem muita notícia não. A gente vai ficar aqui xingando Maduro por causa das atas e não vai dar em absolutamente nada. Então, gente, boa noite. Agradeço a todos vocês pelas participações e até amanhã, 5 horas da tarde. Valeu!